Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós continuaremos a discussão sobre o tema linha elástica, que é o tema do capítulo 21 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu venho editando ao longo dos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós demos início à discussão desse assunto, que é de grande importância na engenharia de estruturas, o qual se refere à equação da linha elástica. Então, no vídeo anterior, nós determinamos a equação da linha elástica, que é essa aqui, que está indicada na sua tela, que nada mais é do que uma equação diferencial, simplesinha, que é o d2v dx2, que é igual a m dividido por EI, onde m indica para a gente a variação do momento fletor, ou uma equação que descreve quais são os valores do momento fletor ao longo do comprimento da viga. E é o módulo de elasticidade longitudinal do material que compõe a viga, e o termo I indica para a gente o momento de inércia. Tá? Lembrando que essa equação, que está mostrada aí na sua tela, ela retorna para a gente o deslocamento Y se os momentos aqui, o momento fletor e o momento de inércia, eles fizerem referência ao eixo Z. Então, se eu tiver um momento fletor Z e um momento de inércia Z, o deslocamento dado por essa equação é um deslocamento Y. Tá? Essa mesma equação ela vale também por caso de nós querermos calcular um deslocamento na direção de Z. Tá? Nessa condição, a equação, você deve alimentar ela considerando o momento fletor atuante na direção de Y e também o momento de inércia calculado em torno do eixo Y. Lembrando sempre que o nosso sistema de coordenadas ele possui o eixo X orientado na direção horizontal, o eixo Y positivo apontando para cima e com isso, pela regra da mão direita, o eixo Z ele é positivo apontando para fora da tela. Tá? Uma coisa que é importante nós termos em mente para entender o problema é que a equação de deslocamento dado por essa equação diferencial aqui, ela é uma linha. Tá? Então, como está ilustrado aí por meio dessa curvinha azul na tela de vocês. Mas onde que essa linha azul ou onde que essa curvinha ela está posicionada? Tá? Ou seja, qual é efetivamente a linha elástica? Será que a linha elástica é uma linha que descreve todos os pontos da parte de cima da viga ou todos os pontos da parte inferior da viga? Não. Se vocês se lembram do vídeo anterior, se eu pegar o pontinho representativo do centro de gravidade da seção transversal que compõe a viga, e pegar esses pontinhos para todas as seções transversais que compõem a viga e conectá-los por meio de uma curva, ou seja, a configuração dessa curva ela é dada para a equação da linha elástica. Tá bom? Então, a equação resultante dessa integração, ela nada mais, nada menos descreve para a gente que o deslocamento do ponto representativo do centro de gravidade da seção transversal de interesse. Então, basta que você substitua a coordenada x correspondente à seção transversal que você deseja analisar e, com isso, você descobre qual é o deslocamento do ponto representativo do centro de gravidade daquela seção. Tudo bem? A gente sabe que essa equação ela é facilmente resolvida integrando duas vezes, esse que é muito tranquilo, porque usualmente a equação de momento fletor ela é uma equação polinomial, então basta que você integre ela duas vezes para a gente chegar na expressão do deslocamento, tá bom? Para isso, nesse processo de integração surgem duas constantes e que nós determinamos os valores dessas constantes de integração por meio das condições de contorno do problema. E para isso nós utilizamos basicamente a informação dos apoios ou das vinculações da viga. Nesse caso ilustrado na tela de vocês, a gente sabe que os dois apoios indicados aí na figura, eles impedem o deslocamento vertical da estrutura, tá ok? Então, esses dois tipos de apoio aqui, eles ilustram para a gente, ou eles introduzem no problema, uma condição de contorno associada ao deslocamento zero, exatamente no ponto onde eles estão posicionados. Tudo bem? Nós temos também a condição de contorno associada ao giro zero, que está essencialmente localizado nos engastes. Então, se vocês se lembram lá, o tipo de apoio engaste,
ele impede que o ponto ele se desloque, mas também impede que o ponto gire, né? Então, uma vez que o giro ele é impedido, isso aí introduz para a gente uma outra condição de contorno que está basicamente associada à derivada do deslocamento. Tá? Então, se eu pegar a equação do deslocamento e derivar ela em relação a x, isso aqui me dá a equação que descreve, né, os giros ao longo do comprimento da viga. Tá certo? Então, isso aqui é tranquilo, né? No último vídeo nós fizemos um exemplo e também temos a lista de exercício e também os exercícios resolvidos na apostilinha, caso você tenha mais dúvidas. Então, assim, como comentei, né, no caso de estruturas isostáticas, ou seja, no caso daqueles tipos de estruturas nos quais nós temos reações de apoio iguais ao número de equações de equilíbrio do problema, então daí que vem, né, o prefixo iso, né, pelo fato de ser igual, o número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio que nós temos no problema, fica tudo muito tranquilo, né? Então, com isso, a nossa equação de momento, ela é escrita em termos de grandezas conhecidas, integramos duas vezes e com isso o problema é resolvido de forma muito tranquila. Tá? Então, imagine esse caso aqui, de uma viga engastada e livre, submetida a um carregamento uniformemente distribuído. Se nós impusermos sobre essa estrutura as condições de equilíbrio, de somatória de forças em y igual a zero e a somatória de momentos em torno de z igual a zero, nós vamos descobrir, né, que as duas reações de apoio que aparecem aqui no engaste, elas são reação vertical QL e o momento no engaste QL 2 sobre 2. Tranquilo. Então, com base nessas reações de apoio, nós podemos fazer um corte virtual da estrutura aqui em qualquer ponto ao longo do seu comprimento, né? De tal maneira que neste corte virtual nós tenhamos, né, o eixo X orientado aqui para nossa, de maneira que o eixo X positivo seja perpendicular ao plano da seção transversal da qual nós cortamos, né? De tal maneira que o eixo Y permanece para cima e o momento Z positivo esteja apontando no sentido para fora da nossa tela, né, pela regra da mão direita. Tudo bem? Então, com isso, né, os nossos momentos aqui, a nossa setinha que indica o vetor momento positivo, ele vai ser sempre uma setinha no sentido anti-horário, né, de tal forma que o vetor momento ele esteja orientado no sentido para fora da tela. Tá bom? Então, com isso, se a gente fizer, nesse caso simples que está ilustrado aqui, a gente vai ter a contribuição de momento devido à reação vertical, depois a contribuição de momento devido ao momento de engastamento e a contribuição de momento devido ao carregamento uniformemente distribuído. Tá? Então daí a gente tira aqui a equação do momento, né, e substitui ela diretamente lá na equação da linha elástica, integra duas vezes. Nesse caso é até simples, né, porque o V de zero é igual a zero, então com isso nosso C2 é zero de cara, e o dV de x em relação a x ele também é zero em x igual a zero. Ou seja, a rotação ela é zero aqui, o que faz com que o C1, a constante, né, de integração C1, ela seja zero também. Tá? Então esse caso aqui é muito tranquilo de se resolver. Tá bom? Mas a pergunta que eu faço para vocês agora é: como é que nós devemos analisar o que nós chamamos de estruturas estaticamente indeterminadas, ou popularmente conhecido aí como estruturas hiperestáticas? Tá? Então, por exemplo, né, você pode estar se perguntando o que é isso, né? O que é uma estrutura estaticamente indeterminada? Então, para isso, analisa essa viguinha que está aí na sua tela. Uma viguinha que ela está engastada em ambos os extremos. Tá? Então, se nós fizermos uma análise de equilíbrio, uma análise de traçado, né, do diagrama de corpo livre dessa viga, nós vamos observar que o engaste nessa situação, sobre o ponto A, ele vai introduzir para a gente no problema uma reação vertical que eu estou chamando de R1 e também um momento, né, que é a reação de apoio no engaste que eu estou chamando de M1. No lado B, na extremidade B, nós teremos uma outra reação vertical que eu estou chamando de R2 e um outro momento de engastamento aqui, que eu estou chamando de M2, que é a reação do apoio. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente pode se perguntar, olha, você tem 4 reações de apoio. Mas a solução desse problema, nós temos apenas 2 equações de equilíbrio disponíveis, que é a somatória das forças em y igual a zero e a somatória de momentos z igual a zero. Tá? Vocês concordam que, a princípio, eu não tenho, aplicando somente as equações de equilíbrio, eu não tenho como resolver esse problema, ou eu não tenho como determinar essas reações de apoio.
tá? Porque eu tenho mais incógnitas do que equações, tá bom? Aí você fala, então quer dizer que a linha elástica eu não consigo aplicar nessas situações? Não, certo? Pelo contrário, a equação da linha elástica permite que a gente resolva esses tipos de problema e, além disso, né, permite que a gente resolva esses tipos de problema de maneira muito elegante e também de maneira muito simples. Aí você me pergunta, mas como que a gente resolve isso aqui? Olha só que interessante. Toda vez que nós incluímos uma vinculação extra no problema, nós introduzimos uma reação de apoio, né? Você pensa, faz sentido, né? Cada vez que eu ponho um apoio lá, certamente existirá uma reação de apoio associada, tá bom? Aí você fala para mim, tudo bem, então quer dizer que a cada vez que eu introduzo um apoio no problema, eu estou introduzindo uma incógnita a mais, que é a reação de apoio, tá? Por outro lado, e isso é verdade, né? Por outro lado, o fato da gente introduzir uma vinculação extra no problema introduz para a gente também uma condição de contorno extra, tá? Porque a gente sabe, né, que sobre os apoios o deslocamento ele é conhecido, né? Em particular, na grande maioria dos apoios, o deslocamento ele é zero, inclusive, tá bom? Então, nesse caso que nós estamos analisando aí no problema, tudo bem que no apoio A tenha um engaste, né, e que este engaste ele introduza para a gente no problema duas reações de apoio adicionais, tá? Por outro lado, além dele introduzir as reações de apoio adicionais, ele introduz para a gente também duas condições de contorno adicionais, tá? Porque a gente sabe que o deslocamento aqui ele é zero e que o giro também é zero, tá? Então você fala, olha só que bacana, então o problema ele permanece sendo tranquilamente determinado, porque o apoio ele introduz reações, né, de apoio associadas a ele, mas ao mesmo tempo ele permite, né, ou ele introduz no nosso problema condições de contorno também, tá? Então, nesse caso, a estratégia de solução do problema ela é a mesma estratégia de solução que nós tínhamos para o caso isostático. A diferença é que nós iremos, né, introduzir no problema, durante a determinação da equação de momentos, todas as reações de apoio incógnitas, nós iremos deixá-las como incógnitas, tá? E depois, durante a imposição das condições de contorno do problema, essas reações de apoio incógnitas elas serão naturalmente determinadas, tá bom? Então, essa estratégia que eu comentei, ela é chamada de método da integração direta, tá? E é um método que eu acho bem simples de se aplicar, porque basta que você introduza, né, as suas reações de apoio incógnitas ou reações de apoio adicionais como incógnitas no problema, e depois os valores dessas reações de apoio incógnitas, elas serão naturalmente determinadas com base na imposição das condições de contorno, tá? Então, vamos resolver um exemplo para vocês verem como isso aqui é bem simples. Vamos considerar uma viga que ela está simplesmente apoiada no extremo esquerdo e ela está engastada na sua extremidade direita. E só para dar um pouquinho de graça nesse problema, vamos considerar que o carregamento atuante seja um carregamento linearmente distribuído, tá? Ou da forma como está ilustrado aí na tela de vocês, onde Q0 é o valor do carregamento distribuído aqui, no seu ponto de maior intensidade, tá certo? Então, quando a gente bate o olho aqui, a gente verifica o seguinte, que esse tipo de reação, né, esse tipo de apoio, ele introduz para a gente apenas uma única reação vertical e que o engaste, ele introduz para a gente duas reações de apoio, que é uma reação vertical e um momento fletor. Tudo bem? Então a gente verifica, olha, que nesse problema eu tenho 3 reações de apoio, mas eu tenho somente 2 equações de equilíbrio disponíveis, né? Que é a somatória de forças em Y e somatória de momentos Z, ambas iguais a 0. Tá? Então, para a solução desse problema, né, para isso a gente vai colocar uma dessas reações de apoio como incógnitas, vamos escrever a equação do momento fletor considerando que essa reação seja realmente uma incógnita, e depois, durante a imposição das condições de contorno, a intensidade dessa reação de apoio incógnita, ela vai aparecer naturalmente, tá? Então, para isso, se nós fizermos, como eu comentei anteriormente, o traçado do diagrama de corpo livre, nós vamos observar que na extremidade esquerda nós temos uma reação vertical que eu estou chamando de R1,
No lado direito eu tenho uma reação vertical que eu estou chamando de R2, e nós temos o momento que eu estou chamando ele simplesmente de M aqui, ó, que ele nada mais é do que o momento da reação do apoio, né, pelo fato de nós termos um engaste aqui. Ó. Tudo bem? Com relação ao carregamento, nós sabemos que o Q0 é o valor do carregamento aqui no seu ponto de máximo valor, e que a equação que governa a variação desse carregamento, ele é Q0x sobre L. Tá? Lembrando sempre que o nosso sistema de coordenadas ele tem a origem, né, no ponto mais à esquerda, né, da estrutura. Então, de tal forma que o nosso x positivo ele começa daqui para cá, o eixo y positivo, né, ele tem a origem aqui e o positivo é para cima, de tal forma que, pela regra da mão direita, os momentos z sejam positivos saindo da nossa tela. Tá bom? Então, nesse caso de nós termos aqui ó, um carregamento que varia linearmente ao longo do comprimento da estrutura, como que nós fazemos para determinar a equação do momento, né, a equação do momento fletor, que depois, né, essa equação a gente integra duas vezes, impõe as condições e daí por diante resolvemos o problema. Né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente faz um corte virtual aqui da estrutura em qualquer ponto, né, ao longo do seu comprimento, e eu estou seccionando essa estrutura aqui, ó, essa viguinha, ao longo de uma distância que eu estou chamando simplesmente de x. Tá ok? Então, ao longo desse ponto que nós seccionamos virtualmente, vai surgir aqui o momento, que é o momento fletor, atuante na estrutura, que nós desejamos, inclusive, calcular qual que é a expressão dele, e quais são as ações, ou quais são as forças e carregamentos que atuam na estrutura até esse ponto onde eu seccionei virtualmente. Bom, vai surgir aqui a reação de apoio R1, que a princípio eu não sei, né, nesse momento, porque eu não tenho equações suficientes para determinar a intensidade dele nesse momento, ou seja, não tenho equações de equilíbrio suficientes para isso nesse momento. E o carregamento atuante, que ele é um carregamento linearmente variável, a equação dele é Q0x sobre L, de forma que ele é nulo no extremo esquerdo da estrutura e ele é igual a Q0 aqui no extremo direito, conforme indica o esquema, né, apresentado da estrutura. Tudo bem? Então, para isso, ó, vamos fazer a somatória de momentos em torno desse ponto que nós seccionamos igual a zero e vamos obter a equação do momento. Tá? Então, para isso, ó, nós teremos aqui ó, R1 vezes x. Tá? Então, esse cara aqui, ó, como ele, em relação a esse ponto, como nós giramos, né, o produto vetorial da força pela distância, ele gera para a gente aqui ó, um momento fletor no sentido negativo. Tá? Se você não enxergou isso aí, ó, basta que você posicione a ponta dos dedos no sentido da força e a palma da sua mão fique orientada no sentido do seu braço de alavanca, tá? Ou seja, no sentido do ponto de aplicação da força para o ponto ou o eixo em torno do qual você quer somar momentos. Tá? Impondo a regra da mão direita, você vai, para onde apontar o seu polegar é o sentido de atuação do vetor momento. Tá bom? Porque se vocês se lembram lá do curso lá de mecânica dos sólidos 1, o momento fletor nada mais é do que o produto vetorial de força por distância. Tudo bem? Então, a gente sabe que o produto vetorial de dois vetores resulta um terceiro vetor orientado, né, na direção perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o momento causado por R1, ele é um momento que vai receber o sinal negativo, porque ele está apontando aqui, né, o vetorzinho está apontando para dentro da tela. Depois, temos a contribuição de momento devido a esse carregamento linearmente distribuído. Tá? Então, como que nós vamos calcular ele aqui? Ó? Bom, primeiro nós temos que calcular qual é a intensidade do carregamento, né? Ou seja, nós sabemos que nesse ponto aqui, ó, qual que é o valor do carregamento? Olha, é dado pela equação que descreve o carregamento. Tá? Então, ele vai ser quem? Vai ser o Q0x sobre L. Tá? Então, essa parcelinha aqui ó, indica para a gente qual é o valor do carregamento exatamente nesse ponto. Tá? Tranquilo? Depois, nós temos que multiplicar aqui ó, por x sobre 2. Tá? Por que eu tenho que multiplicar ele por x sobre 2? Para que eu consiga determinar qual é o valor da força equivalente associado a esse carregamento linear. Tá bom? Aí você fala para mim, tudo bem, consegui entender, mas eu não entendi por que a gente tem que dividir esse cara por 2. Tá? Então é só você lembrar o seguinte, ó. Lembra quando nós tínhamos um carregamento lá, ó, constante?
Né? Como que a gente calculava a força equivalente associado àquele carregamento constante? Né? Não era só multiplicar a intensidade daquele carregamento pelo comprimento no qual ele estava distribuído? Né? Então, se esse cara fosse constante aqui, não era simplesmente pegar Q0 vezes X, não era isso? Então, nesse caso, essa continha, né, de Q0 vezes X, ele vale se o carregamento ele for constante. Tá? Mas nesse caso, o nosso carregamento aqui ele é linear. Então, se você pegar, o constante ele não é um retângulo. Tá? Num retângulo eu consigo posicionar aqui dois triângulos. Né? Então, eu consigo um inferior e um superior que nós não temos. Então, a gente divide esse cara por 2, porque seria, né, a área correspondente a um triângulo, que é a metade aí do retângulo. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, esse produto de Q0x sobre L vezes x sobre 2, ele mostra para a gente qual é a força equivalente associada a esse carregamento distribuído. Tá bom? Depois, nós temos que multiplicar esse cara ainda por x sobre 3, que é justamente a distância, né, entre o ponto de aplicação dessa força equivalente até o eixo em torno do qual eu estou somando momentos. Então, se vocês se lembram bem lá, né, a posição do centro de gravidade de um triângulo ele está a 1/3 da base. Tá? Então, essa força equivalente ela vem aplicada aqui, a aproximadamente 1/3 da sua base. Então, por isso que a gente multiplica esse cara daqui por x sobre 3. Tá? Aí você fala, então agora que eu estou entendendo. Então, quando você tinha uma carga constante, lembra, distribuída de forma constante, não era pegar aquele valor vezes x, que era o comprimento no qual ela estava distribuída, você descobria qual era a força equivalente. Depois você multiplicava esse cara por x sobre 2, que era, né, o bracinho de alavanca, ou a distância entre o ponto de aplicação daquela força equivalente, né, e o eixo em torno do qual você somava momentos. Tá bom? Então, assim, a maneira de se calcular, né, a contribuição de momento devido à carga distribuída de forma constante e também linear ou quadrática, etc., o mecanismo é o mesmo. Tá? Então, é só vocês guardarem o conceito de pegar a carga distribuída, encontrar qual que é a carga equivalente associada a ela e depois multiplicar, né, a intensidade dessa força equivalente associada à carga distribuída pelo braço de alavanca, né, entre o ponto de aplicação da força equivalente até o eixo em torno do qual você está somando momentos. Tá bom? Bom, essa força aqui, né, equivalente devido a esse carregamento distribuído, gera um momento positivo, né? Então você coloca a ponta dos dedos no sentido da força, palma da mão no sentido do braço de alavanca. Então esse cara aqui gera um momento fletor, cujo vetor momento aponta no sentido positivo de Z, da mesma maneira como esse momento aqui, indicado pela setinha azul, que é o momento fletor que nós queremos determinar a expressão. Tá? Então a gente faz as continhas aqui, a gente descobre, né, que o m de x ele é R1x menos Q0 dividido por 6L vezes x ao cubo. Tá bom? Tranquilo? Então lembra que o Q0 ele é conhecido, mas que o R1 a princípio ele não é conhecido, ele é uma variável ainda do problema. E nós vamos determinar a intensidade do R1 quando nós impusermos as condições de contorno do problema. Tá bom? Então, se já sabemos qual é a equação que descreve o momento fletor na estrutura, bom, então vamos jogar na equação da linha elástica, vamos integrar uma vez, né, para a gente descobrir qual que é a equação dos giros, né, o dv de x dx, que vai ser 1 sobre i, com esse cara todo aqui, aparece o C1, que é a constante de integração. Vamos integrar novamente esse cara aqui, para que a gente descubra qual que é a equação do v, e daí surge a segunda constante de integração. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Integrar polinômio não tem grandes problemas. O que nós temos que fazer agora é, em cima dessas equações, né, de giro e de deslocamento, nós temos que impor as condições de contorno. Tá? E nesse problema particular, quais são as condições de contorno? Nós sabemos que o V de 0 é 0, né, porque aqui nós temos um apoio simples, então o deslocamento aqui é 0. Sabemos também que o V de L ele é 0, que aqui temos um engaste, então o deslocamento aqui ele é 0. E além disso, né, que o giro aqui no engaste, ou o dv de x dx em L, ele é 0. Tá bom? Então com isso você fala, que legal, então nós temos 3 condições de contorno e temos 3 incógnitas. Temos o R1, o C1 e o C2. Tá certo? Então, quando a gente impuser essas 3 condições de contorno, a gente resolve essas 3 incógnitas do problema.
Então, quando a gente faz aqui, ó, o V de 0 igual a 0, a gente já resolve o C2, que ele é 0. Tá? Quando a gente impõe aqui, ó, que o dV de L, o dV dx de L ele é igual a 0, então a gente pega a equação do giro, né, avaliada no ponto x igual a L, a gente descobre que o C1, né, a gente expressa o C1 em função do R1. Então, tranquilo, né, ou seja, uma variável em função da outra. Quando nós impomos a terceira condição de contorno, que é o V de L igual a 0, né, então para isso basta substituir o x igual a L na equação do deslocamento, nós também conseguimos expressar o C1 em função do R1. Tá? Então, se esses dois caras aqui, né, ou seja, por meio dessas duas condições de contorno, eu tenho o C1 expresso em função do R1. Então, com isso que a gente faz, né? Vamos igualar os dois, que é o que está escrito aqui embaixo, né? Então, a gente pega esse carinha aqui, que está aqui embaixo, iguala ele a esse outro que nós obtivemos por meio da terceira condição de contorno, e aí a gente descobre que o R1 vai ser Q0 dividido por 10L. Tá certo? Então aí, quer dizer, o problema acabou, né? Se eu sei quem que é o R1, sei quem que é o C1, então com isso nós temos determinados, né? Até aqui, né? Então se eu sei já quem é o R1, consigo determinar o C1 e com essa determinação a gente descobre, né, quem é a equação do deslocamento agora, em termos das grandezas conhecidas, e quem é a equação do giro, também em termos das grandezas conhecidas. Tranquilo até aqui? Tá fácil, né? Lembro duas coisas para vocês, ó, que devido ao sistema de coordenadas que nós adotamos, ou seja, o x apontando na horizontal para a direita e o y positivo apontando na vertical para cima, os deslocamentos negativos acontecem para baixo, tá bom? Isso aqui a gente não pode se esquecer, tá certo? Então, se você pegar aqui, ó, na região onde o x ele é muito pequenininho, né, então essa parcela aqui ela é predominante sobre as demais, a gente vai sempre observar um deslocamento negativo nesse exemplo em particular, tá certo? Da mesma forma, os giros, tá? Os giros no sentido horário, eles são de sinal negativo na nossa convenção. E os giros no sentido anti-horário, eles recebem o sinal positivo aqui na nossa convenção. Então, ali, ó, por exemplo, em x igual a 0, ou seja, quando nós estivermos exatamente no apoio, em cima do apoio simples, tá? Então nós vamos descobrir que o nosso giro ele é algo negativo, né? Ó, que essas duas parcelas aqui, 0, né? Então nós vamos ter um giro negativo, que indica apenas que aquela seção transversal posicionada em cima do apoio, ela girou o sentido horário, né? O que faz todo sentido no problema, né? Já que nós temos, pelas configurações, né, de condição de contorno e carregamento, uma linha elástica que percorre, né, possui praticamente todos os valores no sentido negativo, nesse caso aí, tá certo? Além disso, né, ó, se nós já descobrimos agora qual é o valor do R1, aí o problema, né, ó, ele acaba se tornando isostático. Olha só que legal, tá? Porque olha, nesse problema eu concordo com você que nós temos 3 reações de apoio incógnitas, tá? Mas eu tenho 2 equações de equilíbrio apenas. Mas, né, usando a estratégia aí da equação da linha elástica, a gente conseguiu determinar quanto que vale R1. Então, ó, se eu já sei quanto que vale R1, eu tenho apenas 2 reações de apoio incógnitas, que é o R2 e o momento fletor, ou o momento lá do engastamento. Tá? E essas 2 reações de apoio a gente consegue determinar por meio das 2 equações de equilíbrio disponíveis para o caso de vigas que nós temos, né? Que é a somatória de forças em Y0 e a somatória de momentos igual a 0. Então, se nós impusermos nesse caso aqui, ó, somatória de forças em Y igual a 0, a gente descobre aqui o R2, que é essa reação, essa força aqui, né? Essa reação de apoio lá no extremo direito da viga é 2/5 de Q0L. E se nós impusermos somatória de momentos igual a 0, a gente descobre que a reação de apoio, né, do momento da reação do apoio lá na extremidade direita, ele é Q0 sobre 15 vezes L2. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue resolver a estrutura hiperestática usando as mesmas estratégias que nós tínhamos para o caso isostático, né? Basta que a gente expresse a equação do momento em termos da reação ou das reações de apoio incógnitas, ok? Eu vou deixar como para vocês praticarem um pouquinho. Eu gostaria que vocês resolvessem essa equação, esse problema que está aí, ó, na tela de vocês, que é uma viga pi engastada, ou seja, engastada nos seus 2 extremos,
submetida a um carregamento uniformemente distribuído. Ok? Só quero lembrar que gostaria muito que vocês resolvessem esse problema, ou seja, que vocês determinassem qual é a equação de deslocamento, qual é a equação do giro e determinassem quais são as 4 reações de apoio nesse caso. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida, esse exemplinho aí está resolvido com detalhes lá na apostila. Tá? Mas eu gostaria muito que vocês pelo menos tentassem fazer ele, que você aplica, né, o conhecimento que você está vendo, que você está assistindo aqui no vídeo. Então, com isso, ó, se vocês quiserem, né, ver mais exercícios resolvidos, recorra lá à apostila e sugiro fortemente que vocês vejam também, né, e que trabalhem um pouquinho nas listas de exercício. Porque esse conteúdo ele é muito simples, né, ó, mas se você não praticar, certamente você vai se embananar um pouquinho na hora de obter a equação do momento fletor. Tá? E com isso, se você errou a equação do momento fletor, não adianta integrar 2 vezes e impor as condições de contorno, que o seu problema vai estar errado. Tá bom? Então, assim, reveja um pouquinho a parte de estática, né? Pratique um pouquinho com os exercícios da lista para que você não tenha erro nesse momento. Né? Tranquilo? Então, com isso, ó, até o momento já vimos a equação da linha elástica em estruturas isostáticas, estruturas hiperestáticas. Podemos também, né, lá na apostila está resolvido esse tipo de problema hiperestático com base no método das forças, mas que eu não vou discutir aqui no vídeo. Tá? Sugiro que vocês resolvam o problema usando o método da integração direta. E aí no nosso próximo vídeo nós iremos discutir como fica, né, os deslocamentos em vigas, ou como fica a equação da linha elástica, quando a estrutura que nós estamos analisando está submetida a um efeito de temperatura. Tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo para a gente discutir o efeito de temperatura nas estruturas. Muito obrigado, um abraço.